4 horas em ponto, ótima tarde para você que estava aí acompanhando a Santa Missa, né, direto da Basílica Nossa Senhora da Piedade, lá no alto da Serra da Piedade, um lugar maravilhoso de contemplação. Obrigado, Padre Daniel Marques também, que celebrou com a gente. E agora nós começamos mais um Falando de Vida. Você que nas tardes aí do seu trabalho, da sua casa, já está acostumado. Hoje nós vamos mergulhar num ambiente muito legal, muito diferente, muito comum, mas muito profundo. Participe conosco, lembrando que as relações profundas e de confiança precisam de tempo para que se consolidem. Nós absorvemos a natureza. Uma árvore começa a dar frutos e flores somente quando as raízes se fortalecem. Vamos juntos no Falando de Vida. Falando de Vida. Quatro horas, 1 minuto. Boa tarde, você em casa, no trabalho também nos acompanhando, no trânsito. Nós estamos ao vivo para a TV Horizonte, canal 30.1 e também para a Rádio América 107,1. O programa de hoje, eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer de estar na sua companhia. O nosso programa de hoje apresenta uma jornada de afetos construída em alas de hospitais. Nós vamos falar de arte, dedicação, solidariedade. Vamos falar, enfim, das coisas da vida. Fique conosco. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4 horas e 2 minutos. E para falar disso tudo, nós trouxemos aqui a Tereza Gontijo, que é atriz e escritora e participa desse movimento tão lindo que nós vamos divulgar para você que não conhece, e quem já conhece, com certeza absoluta, sabe do impacto que ele causa na gente. Mas eu queria te convidar para participar conosco também pelo 99412-2179. O nosso Instagram está liberado para sua participação. O 31 é o código de área para quem está fora da região metropolitana. Você que está aí em outro estado nos acompanhando, 31 99412 2179. Tereza, seja bem-vinda, uma ótima tarde, que bom receber você aqui na TV Horizonte e também na Rádio América, nessa convergência do rádio com a televisão. Eu que agradeço. Eu agradeço, Zé, agradeço a TV, a rádio por abrir esse espaço para a gente falar desse trabalho, Sim. do livro que vai ser lançado e também falar com todas as pessoas que estão em BH, na região metropolitana, pelo Brasil. É um prazer enorme. Gente, a Tereza é essa gentileza de pessoa que você está vendo aqui. Quero deixar um abraço para o maridão dela, o Anderson, que está do lado de lá. Ele deveria estar do lado de cá também, mas a gente está aí daqui a pouquinho, quem sabe mostrando um pouquinho dele também, porque faz parte desse contexto, né? Dessa história linda que a Tereza participa. Na verdade, como é que é levar, Tereza, riso, acolhimento nos hospitais? Você que está nos ouvindo já deve ter ouvido falar dos doutores da alegria, né? Dentro de um hospital, de uma clínica de tratamento para crianças. Nós temos aí outros grupos também, mas a Tereza tem um grupo especial, junto com amigos e com o Anderson também, que é esposo dela. Ele também faz parte do grupo, não é isso? Isso. Anderson e eu fazemos parte da Associação Doutores da Alegria. Eu estou na Doutores da Alegria tem 17 anos, desde 2008. Existem outros integrantes também? Muitos outros. A Doutores da Alegria é um trabalho que tem 33 anos. Começou em São Paulo, expandiu para Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu e Anderson nos conhecemos lá. Hoje nós temos aproximadamente 40 palhaços, enfim. A associação é grande, ela é
perene, permanente no tempo. E eu e Anderson temos uma companhia de teatro que se chama Duodégua. Duodégua. Isso, porque minha palhaça chama Guadalupe, o palhaço dele chama Dederson, então a gente juntou Guadalupe com Dederson, deu Dégua, e a gente tem esse trabalho também, que a gente desenvolve paralelamente ao Doutores da Alegria e outras companhias que a gente trabalha em São Paulo. Muito bem. O que significa para vocês, estarem num lugar com a presença de afeto, num lugar que muitas vezes a gente encontra sofrimento, dor, né? Recentemente, eu vou confidenciar aqui, eu estive no Hospital Paulo de Tarso e acompanhando uma pessoa, né? Um parente, durante muitos meses, e nós nos revezávamos, até que um dia eu fiquei um pouco enfadonho, falei, poxa, amanhã vai ser igual o ontem, né? Mas vamos lá. Aí, de repente, quem estava lá? Quem estava lá? Vocês. Ah, que Doutores maravilha! da Alegria do Paulo de Tarso. Um Que cara bom. tocando violão, uma menina vestida de palhaço. Falei, gente, o hospital ganhou vida. É. Pacientes saíram para fora, os acompanhantes, os parentes. Foi uma tarde assim que transformou a vida de todo mundo. Que bom. Então, conta pra gente mais assim, de dentro do seu coração, o que significa mesmo essa presença, esse afeto que mora dentro de vocês? Pronto. Então é assim, a Doutores da Alegria, a gente tem um propósito de levar o trabalho artístico para dentro do hospital. Sim. Então, essa é o grande propósito, né? Todos nós somos artistas e palhaços profissionais com formação na área de artes cênicas e a gente leva a atuação artística para dentro do hospital, inclusive para garantir o direito básico da criança e do adolescente, que um dos direitos básicos é o acesso à arte, e quando você está no hospital, você está privado desse acesso. Sim. Então, ir até a criança que está lá dentro e a família é uma forma de garantir esse direito. Então, essa jornada, o afeto, ele não é a primeira coisa que a gente diz no Doutores da Alegria, mas tem sido a minha primeira coisa. Sim. Eu escrevi esse livro, que a gente está aqui hoje Vamos mostrar. falando dele. Deixa eu ver se Isso, apareceu lá. Tá aparecendo. E ele chama Do Riso ao Soro. Do riso ao Ao soro. soro. Soro mesmo, viu, gente? De ficar penduradinho lá. Ele né? mesmo. Reflexões de uma palhaça no hospital e a incrível jornada pelos afetos. E por que esse livro chama assim? Amanhã eu vou lançar esse livro no Sesc Palladium, aqui em Belo Horizonte. E depois a gente fala mais sobre isso. Vamos falar do lançamento. Inclusive, eu vou te interromper rapidinho, mas é Tá. porque a Tereza está transmitindo pelo Instagram dela Ah, também. é? Qual é o Isso. seu Instagram? Meu Instagram, oi pessoal do meu Instagram, Isso, vamos dar um. Tereza, Tereza com Z. com Z, ponto Gontijo, Ponto com G de Gontijo. gato, ponto 1. É esse que está aqui na tela do YouTube. Tô me achando chique, gente. Isso, mas tá tudo ao mesmo Tem tempo. tela é isso? aqui, tem tela lá, tem e microfone. Nós estamos ao vivo para o canal da Rede Catedral. Então é Muito legal. Tereza. Ponto Gontijo. Não, ponto. isso. Ponto Gontijo, ponto 1. O numeral 1. Tereza.gontijo.1. Tá bom? Continuando. E aí, Zé, eu estava pensando mesmo como é que eu ia contar a história desse livro e essa trajetória. O que acontece? Eu entrei na Doutores da Alegria quando o Doutores abriu seleção para abrir uma unidade aqui em Belo Horizonte. Então há uma seleção para que vocês Há uma seleção possam rigorosa, participar do grupo, né? Sim, criteriosa. Quem está com nos vários... ouvindo futuramente, se quiser participar do Doutores da Alegria também pode se candidatar, né? Sim, na Doutores da Alegria eu falo porque é a Associação Doutores da Alegria, para não estranhar que fica por quê, né? A gente tem uma formação profissional em teatro ou em circo, então para doutores tem que ter uma formação. Mas hoje existem mais de 1000 grupos atuando como palhaços dentro de hospitais, nem todos exigem essa mesma formação, então existe uma rede chamada Palhaços em Rede, Sim. onde esses grupos estão lá, então tem espaço para esse trabalho. E aí eu comecei, quando eu assisti o documentário, eu era estudante aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Eu fazia circo na Espaço maravilha. Escola Popular de Circo. E quando eu assisti o documentário, tudo fez sentido na minha cabeça. Quando eu vi o trabalho,
e as imagens dos palhaços no hospital, aquilo me preencheu de propósito. Eu não tive dúvida que era aquilo que eu precisava fazer. Talvez por causa da minha história. Fantástico. No circo a gente sempre trabalhou a partir do viés social, etc. Então, quando eu entrei na Doutores da Alegria, eu queria corresponder àquela ideia que eu tinha visto, a ideia que eu tinha desse trabalho, das cenas lindas, e eu acho mesmo muito bonito, do encontro do palhaço com a criança e com a família. Eu posso também colocar com o doente? Sim. Gente, é difícil falar isso, mas olha, quem já viveu essa experiência por acaso, relata pra gente aqui no nosso zap 99412-2179. Eles são um medicamento também, sabia? É verdade. Então. Te interrompi. Não tem problema. E aí eu era uma jovem estudante, estava me formando, me formei. Então minha preocupação inicial era como que eu ia fazer esse trabalho. Que ferramentas eu tinha que ter, e aprender mágica, e aprender improvisação, e a música, etc. Beleza. E fomos assim, como qualquer profissão, você vai se instrumentalizando Sim. e vai fazendo cada vez melhor. Acontece que, uma vez que você entra no hospital e se depara com situações que a gente vive lá dentro, Sim. aquilo começou a me atravessar de um jeito que era para além do exercício do trabalho que eu estava fazendo lá. Artístico. Isso, exatamente. Eu conto essa história no livro e vou falar sobre isso amanhã também, que uma das primeiras noções... Então, imagina, pensa comigo, eu era essa menina, jovem, 22 anos, fazendo circo, fazendo teatro e feliz, muito feliz de fazer o trabalho que eu mais acreditava. E assim permaneci por um tempo. E uma vez em São Paulo, já trabalhando lá, eu entrei na UTI pediátrica. Nossa. E me deparei com uma criança que não era muito grande, ele devia ter uns 5, 6 anos. Ele estava entubado e vale dizer que eu não tinha tido uma experiência com hospitalar ao longo da minha vida. Tem famílias que têm muita intimidade, infelizmente. Sim. Tem muito contato com o hospital e eu não tinha. Eu ia para o hospital se eu estivesse no PS, malemar. Então segura aí um pouquinho só. A gente já volta com Tereza Gontijo, contando essa experiência dela. Ela vai continuar narrando essa experiência dela com Doutores da Alegria. Vejam só, como uma criança dentro de um hospital entubada. Quer dizer, um momento crítico, difícil para a criança, para a família, para ela como uma jovem artista também. 4h12. Um intervalo rapidinho, nós já voltamos. Enquanto você que está assistindo, participa com a gente, 99412-2179. Você teria coragem, gostaria de participar? E a gente vai saber também como é que eles têm autorização para poder fazer esse trabalho dentro de um hospital, porque não é qualquer palhaço que pode fazer o que eles fazem de qualquer jeito. 4h13, um intervalo rápido, nós já voltamos falando com a atriz e também a integrante do Doutores da Alegria e escritora, que amanhã vai estar lançando esse livro mágico no Sesc Paládio, onde a gente vai falar um pouquinho mais para você ligado na TV Horizonte e na Rádio América. É falando de vida mesmo, gente. Volta com a gente. Muito bem, 4h16 no Falando de Vida, hoje compartilhando com você um pouquinho da experiência da atriz e da escritora Tereza Gontijo, que ela é integrante do Doutores da Alegria. Na verdade, eles são os primórdios do Doutores da Alegria, vamos dizer assim, porque foi o primeiro grupo, Tereza, isso, que se formou. Existem outros, sim, mas vocês fundaram a associação e foi o primeiro grupo Doutores da Alegria, não é isso? Isso, quisera eu ter fundado, eu não, né? Quem fundou o Doutores foi o Wellington Nogueira. Ele tinha ido a Nova York e lá ele conheceu o trabalho que era desenvolvido no Big Apple Circus. Sim. E lá eles tinham um trabalho no hospital e aí quando o Wellington voltou, ele implementou o trabalho pela primeira vez aqui no Brasil. 4h17, estamos ao vivo para a TV Horizonte, para a Rádio América. Você que está em casa nos acompanhando. Você gostaria de receber Doutores da Alegria aí na sua clínica, na sua casa, no seu hospital?
A gente falava no bloco anterior, Tereza, sobre a sua experiência, então, narrando, retrospectiva aqui. Você estava dentro de um hospital com um garotinho que estava entubado. Isso aconteceu lá em São Paulo, no hospital do Grajaú, e esse garotinho estava entubado e ele estava consciente, ele estava acordado. Sim. O que já era uma novidade para mim, eu não sabia que poderia ser, que uma criança podia estar entubada e consciente, mas, bom, faz parte. E ele estava com a boca muito branca, porque ele estava entubado, então a boca fica muito ressecada, e ele estava falando alguma coisa muito baixinho. E a gente foi se aproximando e chegando mais pertinho e ele estava pedindo água. Todo mundo de palhaço? Eu e a minha parceira. Sim. A gente só trabalha em dupla. Em dupla. É um número máximo, atualmente às vezes em trio, mas a gente trabalha em dupla. Então a gente se aproximou dele e eu pude ouvir que ele estava falando água, quero água, Nossa. só água. E ali aquela situação já me pegou porque, afinal de contas, eu estava lá como palhaça. Não estava para servir água e nem para pegar também essa condição, né? Para fazer o que corresponder à ideia Sim. que eu tinha do trabalho, de fazer coisas lindas e cenas e gargalhadas, etc. E a gente que estava próximo dele, a gente chamou a enfermeira, mas tudo muito tranquilo, assim, não era nada demais para aquele ambiente. E a enfermeira veio com um copinho d'água assim, igual a esse, e ao invés de dar água para ele, é lógico que ele não podia, ela molhou, ela pegou um pouquinho de uma gaze, umedeceu e botou assim, e ele só podia chupar, né, um pouquinho de água. E volto a dizer, não era uma situação extrema. Naquela UTI, para aquelas funcionárias, era uma coisa corriqueira. Mas para mim, eu acho que uma das primeiras imagens deu diante da fragilidade humana. Eu não tinha essa noção de que a gente podia chegar num nível de tamanha fragilidade que uma criança pudesse passar por isso. Vale dizer que ele foi melhorando, ficou bem, teve alta. Mas foram experiências como essa que começaram a me dar uma noção de que eu, ao entrar no hospital como palhaça, eu estava lidando com muito mais coisas do que simplesmente fazer um trabalho artístico bem feito, etc. E isso que eu fui entendendo como afeto, assim. Hoje eu falo, quando eu entro no hospital, eu sou uma palhaça, sou mãe, sou mulher, e que se afeta por tudo que veio. Quando eu saio de lá, eu sou uma alma atravessada de afetos. Nossa. A imagem que eu faço hoje, depois de 17 anos, é que eu me sinto como a chapa do atirador de facas. Essas experiências, as experiências com as famílias, essas situações que a gente vê, elas vão me atravessando e, logicamente, elas foram me transformando. Por isso que eu escrevi o livro, sabe? Esse livro... Deixa eu mostrar bem pertinho por aqui. favor. Amanhã, gente, esse livro vai estar sendo lançado para vocês. Está aqui, ó. Aí. Do riso ao soro, tá bom? Então, pronto. Do riso ao soro. Porque eu precisava falar dessa experiência, sabe? Sim. Foi um contato com a nossa natureza humana. E da mesma forma que a gente é muito frágil, tive contato também com situações absolutamente... Eu diria milagrosas, mas não tem um conteúdo de fé, assim. Mas realmente, eu vi crianças que estavam, olha, entre muitas aspas, no bico do corvo, para fazer a passagem, e elas retornavam à vida ou permaneciam na vida. E curas também de enfermidades muito complexas, e crianças que de repente melhoram e você não sabe por quê. Então, eu fui sentindo, eu boto a mão aqui porque é o lugar onde eu acho que esse trabalho me afeta. Eu fui entendendo que o afeto é essa experiência da gente abrir o coração, abrir o peito, abrir a carapaça, para quê? Para encontrar humanidades. Então, é um trabalho que vai muito além isso, da palhaçaria, e é uma possibilidade que a gente pode trabalhar em qualquer lugar que a gente esteja, exercendo qualquer que seja a profissão. Pode ser numa empresa. Exato. Uhum. Que é... Aí ali eu entendi a noção de vulnerabilidade, que é uma palavra que a gente usa muito, né? Tem muitos usos. A vulnerabilidade, inclusive, como essa condição de estar desprotegido. Mas para mim não é isso. É essa possibilidade de abrir-se para o encontro com o outro. E se disponibilizar para o encontro, onde você vai ver e vai ser visto.
E você vai ver a natureza humana e vai ser visto na sua natureza humana também. Tereza, vocês têm um acesso, observado dentro do hospital, né? É preciso que vocês tenham uma autorização, não é isso? Sim. Como é que se dá essa autorização para que vocês possam fazer a participação dentro das alas? Essas alas são indicadas e eu sei que muitos médicos, inclusive, recomendam Sim. a palhaçaria, os doutores da alegria, para exatamente estimular não só os pacientes, mas muitas vezes até o próprio corpo clínico. Sim, porque eu com vi certeza. médico rindo, sorrindo, por conta da participação do grupo de vocês. Sim, isso é incrível, realmente. Bom, aqui falando da Doutores da Alegria, né? Sim. Eu queria só deixar assim nítido que hoje eu estou aqui como Tereza, como autora do livro Do Riso ao Soro. Então, sim, faço parte do Doutores, falo do trabalho com o maior prazer, mas estou aqui como autora. Sim. Mas existe sempre uma conversa com o hospital, de receber o trabalho e a gente explicar como é feito. E o hospital, hoje como Doutores já tem 33 anos, é bastante, já é uma instituição, né? Bastante conhecida. E as alas que a gente visita são as alas pediátricas. Então, passamos por quase todas, ou todas. Internação, UTI neonatal, berçário, oncologia, queimado, cirurgia plástica, PS e por aí vai. Hemodiálise, diálise, hospital dia. Então, sempre uma conversa em acordo com o hospital. Bom, Você fez uma pergunta que eu queria sim. responder do corpo clínico. Corpo clínico. A gente, não só o corpo clínico, mas todos os terceirizados. Por que é tão legal que isso que eu reflito no livro? Falo, gente, mas o que acontece? Porque não é raro também que a gente entre no quarto do hospital e a criança, ou a mãe, ou a família, ao invés de rir, começa a chorar. Sim, emociona muito mesmo. É como se a gente desse uma autorização para a pessoa expressar a emoção. E aquilo me intrigava. Eu falei, gente, eu sou palhaça e a pessoa me vê e começa a chorar. Ou conta coisas muito íntimas da vida, muito. Porque o que acontece é que a gente está conectado com a humanidade da outra pessoa. Sim. Então, estava pensando nisso esses dias. Palhaço, eu sou eu, Tereza. Você tá aí, Zé. A Guadalupe, que ela é minha palhaça, ela tá entre eu e você. Ela é o caminho, o veículo que faz conectar a minha humanidade com a sua humanidade. E por isso que eu digo, é um caminho de ver e ser visto. Porque o palhaço, o palhaço é aquele que é em si o desajuste, o descompasso. E ao mostrar a minha vulnerabilidade, eu permito que você se mostre também e se reconheça. É meio natural que isso aconteça. Então é maravilhoso. Outro dia eu estava passando no hospital que eu estou trabalhando, Santa Marcelina, o moço estava limpando a janela, passando Sim. aquele rodinho na janela, assim. E aí quando ele me viu, ele falou, ô palhaço, toca uma aí! E já começa a sambar. Porque já mudou o dia do cara, né? Porque por baixo desse uniforme, seja do segurança, do oncologista, do médico, da enfermeira, existe um ser humano. Um ser humano que pulsa afetos, emoções, vontade de dançar, que tem uma história de vida, que tem dores. E o palhaço está lá para acessar isso. E você perguntou sobre que os médicos recomendam. Porque mas hoje o conceito de saúde não é só a saúde biológica, né? Não é só a saúde do corpo, mas a saúde é a saúde do espírito, é a saúde do seu psiquismo, da sua emoção. Então, enquanto o hospital cuida da condição física, a gente cuida também dessa condição humana da criança, a sua própria natureza de criança, que brinca, que vê o mundo pela ludicidade, pela sua capacidade de ver outros mundos. Então a gente vai lá também cuidando disso. E isso faz parte do ser integral, não só da criança, como da família, dos funcionários. Nós já voltamos com Tereza Gontijo, falando mais sobre os Doutores da Alegria, falando um pouquinho mais do livro dela. Você que está nos acompanhando, tereza.gontijo.1. Então coloca tá vendo? Se ela tivesse de palhaço,
a gente já estava dando gargalhada. Mas a impressão que fica é daqui a pouquinho a gente vai relatar aqui a participação da nossa ouvinte, que vai contar 4 vezes o que aconteceu com o filho dela no hospital. Se você tem uma história também com Doutores da Alegria, mande o seu WhatsApp 99412-2179. Se você quer fazer uma pergunta para Tereza Gontijo, participe conosco também. Intervalo rápido, nós voltamos ao vivo, falando de vida, com palhaçaria, com alegria, mas com verdade. 4h28, intervalo rápido, nós voltamos ao vivo no Falando de Vida, TV Horizonte e Rádio América. Quatro horas 31 minutos, o Falando de Vida, hoje trazendo para você essa força que é transitar entre a dor e o amor. Com Tereza Gontijo, que é atriz e escritora, né? E também faz parte desse grupo maravilhoso que leva esperança às pessoas. Tereza, eu queria ler aqui o relato de uma mãe, você que está nos acompanhando aí pela TV e pelo rádio. Ela disse o seguinte: me chamo Mônica, tenho um filho com anemia falciforme. Uma das primeiras intenções do meu filho foi no João Paulo II, internações, aliás. Foi próximo ao Dia das Crianças. Os pacientes estavam inquietos, querendo ir embora, alguns chorando, uma situação complicada. De repente, ficamos sabendo da visita dos palhaços Doutores da Alegria. E falamos com as crianças, os olhares brilharam e os choros pararam. E foi incrível, as crianças começaram a rir e pedir bis. A melhora foi significativa e fez toda a diferença. Meu filho internou 4 vezes no João Paulo II e todas as vezes teve a apresentação dos Doutores da Alegria e realmente tem melhoras, eu sou prova disso. O que eu puder fazer para compartilhar, eu faço. É fundamental a presença deles, pois fazem com que as famílias se soltem, relaxem e as crianças voltem a sorrir no hospital e eles acabam esquecendo lá as injeções e o soro. Nossa, então, Tereza, transitar mesmo entre essa dor e o amor das pessoas, né? Sim. É muito profundo, é muito gente. Bonito isso que ela está dizendo. Porque isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito quando eu estava escrevendo o livro. E como é que porque, de novo, é um trabalho que começou a me transformar num nível muito profundo, muito humano, e que eu via que não era só sobre mim, era sobre qualquer pessoa que é a gente, que Sim. vive os afetos. Então eu queria falar sobre isso. Mas como é que Aí eu falei, mas eu não posso. Como é que eu vou defender para as pessoas que não estão dentro do hospital, que mesmo dentro do hospital, na dor, no soro, não sei o quê, a alegria acontece. Aí eu falei, gente, eu preciso conseguir explicar isso. Bom, aí eu fui estudar a origem da palavra alegria. Alegria vem do latim alacritas. Eu não sei pronunciar, mas vai ficar assim mesmo. E uma das definições para essa palavra é ânimo leve. E aí eu já estava pensando, ânimo leve, isso aqui faz sentido para mim. Eu tinha outros pensamentos que estavam na minha cabeça, como um quebra-cabeças mesmo. Um deles era, uma vez dirigi uma palhaça, eu vou dar uma volta, mas eu vou voltar na sua pergunta. Tá. Dirigi uma palhaça que ela ia para um lado, ia para o outro. Eu falo, gente, parece que ela está sempre a 2 centímetros do chão. Ela vai para lá, ela vem para cá. E eu comecei a olhar para os palhaços assim, como se os palhaços estivessem sempre a 2 centímetros do chão. Eles estão nessa realidade que a gente está. Não adianta dizer, quando eu entro no hospital, que eu não estou lidando com a dor, com o soro, com o incômodo. As injeções. Isso. Com o sofrimento. Isso. A gente não vai lá para dissimular a realidade, sabe? Não é entreter para não ver. É o contrário. É para eu dizer, eu estou com você aqui, mas eu posso olhar para essa realidade de uma outra forma. E me lembro também de uma imagem do filme Up, Altas Aventuras. Sim. É uma animação que o velhinho suspende a casa com uma nuvem de balões, não é isso? Sim. Ali,
essa casa, ele viveu muitas memórias, tem toda uma história de vida ali, de dores, de perdas, etc. A especulação imobiliária vai transformando o bairro e ao invés dele ceder, ele eleva a casa. E ele eleva as memórias, ele eleva toda uma história de vida. Então, quando eu li Ânimo Leve, eu falei, é isso que acontece quando a gente entra no hospital. É essa possibilidade de elevar o peso da situação, de elevar o peso do real. É pesado, é duro sim, mas a gente tem essa possibilidade de olhar para isso de uma outra forma. E é nessa possibilidade que a gente ri, que as crianças riem. E as crianças são mestras nisso, porque a criança, ela é criança em sua plenitude. Então, ela é criança apesar do soro, ela é criança apesar da bolsa de colostomia, ela é criança apesar do corte de fora, do ambiente, de tudo. Então, quando você acessa o universo dela, ela existe, porque ela não é outra coisa. E é por isso que muitos adultos riem também, porque é a criança que muitas vezes está adormecida, a criança que não brincou, a criança que não conseguiu o abraço, o afeto, o carinho. Então, quando a gente percebe dentro do ambiente hospitalar a presença da palhaçaria, né, de tudo que vocês fazem, os adultos são os primeiros a respirar fundo, falar, poxa, vai entrar lá naquela ala, naquele lugar de sofrimento, mas vai fazer com que as pessoas se transformem. E aqui também uma provocação da nossa ouvinte, a Lucilene França, ela diz o seguinte, pergunta para palhaça para mim, em qual momento ela tira a máscara dela e se desnuda das periferias dos sentimentos. Profundo, né? Nossa, sim, super. E chamar você de palhaça não é uma ofensa, né? Pelo contrário, é um elogio, né, gente? É um elogio. Porque a palhaçaria é um trabalho lindo mesmo. Quando a gente está no hospital, a gente se protege. É muito interessante também, porque a gente fala máscara do palhaço e não é a máscara sanitária que a gente passou a usar com a pandemia. A máscara do palhaço é o nariz vermelho que a gente usa. Maquiagem, todo. Quando a gente tá de palhaço, a gente diz que a gente assume um estado. Então é como se a gente for... O palhaço é uma persona que eu passo a atuar por meio dessa lógica de mundo. Sim. Então, essa máscara, ela tem duas funções ou mais, mas é conectar, mas é também proteger. Então, quando eu vejo aquele menino com a boca rachada pedindo água, não é na Tereza que vem direto. Eu tô tão imbuída da lógica da Guadalupe, da palhaça, na palhaça, que chega na palhaça. Mas, como eu falei antes, a minha alma a palhaça me conecta, mas quem está conectado sou eu e é você. Então, quando eu saio de lá, isso tudo está no meu corpo. Então, deságua às vezes de uma forma programada e de formas muito não programadas também. Às vezes é um filme, já me aconteceu, vendo uma peça do Drauzio Varela que era sobre esse tema. Nossa, eu desaguei que eu não parava. Filmes que abordam o tema também, já desaguei que não parava. Eu e Anderson, nossos parceiros de hospital, a gente conversa muito. E não é incomum que a gente chore com os nossos próprios parceiros, porque é um negócio a gente fica, na verdade, aqui se contendo. Não é imune, a gente não é imune. A gente fica se contendo para não emocionar tanto, gente, porque é uma emoção que ela transcende essa existência que a gente tem, né? Quando você fala da conexão entre você e a palhaça, como é que chama a sua? Guadalupe. Imagina que a Guadalupe está por aqui, né? Sim. Ela está com você. Sim. Mas hoje nós estamos com a Tereza Gontijo. Sim. Então, a profundidade entre você e a Guadalupe e o paciente se torna uma tríade que provoca mesmo algo que o universo talvez conspire a favor, né? Sim. Zé, e sobre isso, eu queria comentar isso que você acabou de falar e uma outra coisa também, que você falou antes. Que os adultos acabam tomados também pela coisa. Dificilmente um não chora ou não ri. Exato. Quase todos. E tem gente que tem medo também, e isso é muito possível, tem gente que não gosta, e tudo isso é possível. O que acontece, que eu ando refletindo, quando a gente é criança, é isso que eu estou dizendo, a gente é. A criança, ela só existe, ela não assume nenhum papel, ela simplesmente é. Aí a gente vai crescendo e o mundo vai impondo pra gente, o que você vai ser? Aí, pensa, mas eu já não sou? Então espera, o que eu vou ser? Não, mas o que você vai se tornar quando você crescer?
Aí você começa a... Bom, então o que eu sou não basta. Eu tenho que me tornar alguma coisa ou alguém. Os adultos falam para as crianças, você tem que ser alguém para os jovens. Aí a gente vai assumindo algum papel. Eu passo a ser a profissão que eu assumi. Aí se eu casar, eu passo a ser esposa de alguém. E se eu tiver filhos, eu passo a ser a mãe. Então a gente vai assumindo vários papéis. Que para mim, que sou do teatro, que sou palhaça, são papéis que a gente veste como possibilidade de estar no mundo. Mas o papel é o papel, não é a forma, não é o miolo. Então quando o palhaço conecta, eu não estou conectando com o Zé que é do rádio, que é radialista, não sei o quê. Tem isso, esse é o primeiro plano. Entendi. Mas eu vou entrar um pouco mais no seu miolo, a partir do meu miolo. Isso é que é bonito, porque a gente tem histórias, talvez não dê tempo de contar, mas uma vez, por exemplo... Segura essa historinha aí que a gente Vai. já volta com a Tereza Gontijo. Gente, é muito profundo realmente o que ela está falando e traduzindo para a gente. E eu queria agradecer a participação aqui também da sua palhaça. Guadalupe. Guadalupe, eu sei que você está vendo a gente, ouvindo também, 4h42, faltam 18 minutinhos para você soltar para fora o que você quer dizer no 99412-2179, 31 é o código de área. É o Falando de Vida na TV Horizonte, hoje com a atriz e a escritora Tereza Gontijo, mas falando também desse universo, desse ambiente que para muita gente é novo, mas quem já esteve num hospital sabe o quanto um sorriso é um medicamento. Volta com a gente, Falando de Vida, TV Horizonte e Rádio América. Muito bem, faltando 14 minutos para as 5 no Falando de Vida, hoje com Tereza Gontijo, atriz e escritora. Ela vai estar lançando amanhã no Sesc Palladium o livro que se chama Do Riso ao Soro. Soro de hidratar, soro de entrar na sua veia e te curar. Então, um livro maravilhoso. O lançamento vai ser a que horas? Vai ser às 18 horas. 18 horas. No Teatro de Bolso do Sesc Palladium. Sim. O evento é gratuito, as senhas serão distribuídas na bilheteria do Sesc, então é só chegar. Recomendo chegar um pouquinho antes, porque esse horário é o horário de rush e eu quero encontrar vocês. Então venham. Então, gente, vamos lá contemplar a Tereza. E a Guadalupe vai estar lá? A Guadalupe está sempre lá. Muito Ela vai, bem. com certeza, já está aparecendo, não tem jeito. Então a Guadalupe vai estar junto com a Tereza no lançamento desse livro e vale a pena conferir se você quer se encher de esperança, de alegria. E também eu queria agradecer aqui a participação da Adriana. Parabéns, continue assim, que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Tá? Aqui alguém pediu, peça para a Tereza mostrar um pouco da Guadalupe. Gente, a Guadalupe está aqui fora, batendo um papo com a produção, né? Mas nós estamos aqui com a Tereza Gontijo. Dá tempo ainda de você mandar uma perguntinha ou abrir o seu coração para contar para a gente, talvez, essa experiência, se você já teve essa experiência. Mas eu tenho ainda uma pergunta para te fazer, Tereza. Por favor. Como é que foi o processo de elaboração do livro Do Riso ao Soro, Reflexões de uma Palhaça no Hospital e a Incrível Jornada dos Afetos? José, esse livro ele está sendo escrito há muitos anos. Na Doutores da Alegria a gente tem uma prática que, como é um trabalho que acontece dentro do hospital e a gente não consegue ver o que acontece, a gente tem várias ações de contrapartida para a sociedade. E uma delas é a escrita de um relatório mensal. Nesse relatório a gente narra histórias que aconteceram, etc. E eu guardo meus relatórios. O primeiro que eu tenho é de 2017. Opa! Então, eu não pensava em escrever um livro, mas eu não conseguia não guardar esses textos porque era o que realmente pulsava e eu queria falar sobre essa experiência. Então, eles estão guardados lá. Aí, ano passado, se não me engano, eu já estava com 16, agora 17, mas estava com 16 anos dessa atuação e eu precisava falar sobre isso e achei que esse primeiro momento seria para construir uma palestra.
Então fui para um caminho de mentoria profissional, Sim. com um palhaço aqui de BH, chama Álvaro Lages, querido parceiro. E nesse processo de mentoria, para chegar numa palestra, primeiro a gente entendeu que a vocação daquele momento era escrever o livro. E eu devo dizer assim que eu sempre achei chique demais quem escrevia livro. Eu sou sobrinha neta de Maria Clara Machado. Nossa. E de Aníbal Machado, Coisa escritores. Nossa, Não como é por que acaso faz? esse talento todo, Nossa né? Senhora, meu pai também escreve. Então, aí eu lembro, eu sou atleticana. Não me entendam mal, gente. Nada a ver. Aí vai entrar a palhaça Não vamos entrar aqui. nisso, mas só para dizer, no dia que Álvaro me autorizou, que falou, acho que você está escrevendo um livro, eu saí da sessão, eu falei lá em casa, parecia gol do Galo. Eu estou escrevendo um livro, eu estou escrevendo um livro. E aí, a partir daquele momento, a expressão, nossa, ela fluiu assim, como uma enxurrada. Foi muito legal. É como se o livro tivesse meio que pronto. Não estava, lógico, trabalhei muito. Mas tudo aquilo que eu queria expressar já estava sendo dito. E aí pegou forma, né, no livro. Como é que é a ideia de tornar o cotidiano mais humano surgiu a partir da experiência da palhaçaria em hospitais? Pronto, isso é uma ótima pergunta, porque tudo começou como um jogo de palavras. Agora que a inteligência artificial tem entrado na nossa vida de um jeito muito significativo, agressivo, visceral também, mas Sim. significativo. Sim. Isso, essa experiência que a gente vive no hospital, de abrir o coração e se conectar com as pessoas e encenar cenas a partir da memória de vida e de repente nascer uma lágrima ou de repente te arrepiar um pelo. Tudo isso, para mim, é de uma sensibilidade muito refinada. E a nossa humanidade se expressa através desses 5 sentidos que a gente tem, que são sofisticadíssimos. No entanto, um filósofo, Byung-Chul Han, eu tenho estudado muito ele, que fala da sociedade do cansaço, ele tem dado esse retrato para a gente de uma sociedade muito digitalizada, esgotada, e muito sequestrada pela experiência da tela. E nessa experiência a gente tem perdido a experiência do corpo, a gente tem ficado descorporificado. E isso para mim é um paradoxo, porque a gente vive na arte, na expressão, o corpo muito vivo. Sim. Então eu falei, gente, a gente tem uma inteligência artesanal. É essa que está gravada na nossa célula desde que a gente aparece no mundo. Nosso DNA, né? No DNA, que é a que faz você chorar se escuta uma música que te lembra alguma coisa, ou um cheiro, ou um pelo que te arrepia. Então a minha militância é para a gente viver essa experiência artesanal que é expressada através dos nossos 5 sentidos. Uma ideia que eu estava pensando recentemente, a inteligência artificial trabalha por algoritmos, né? Captando informações e tabulando. A gente trabalha por algoritmos. O ritmo do nosso corpo é saber ouvir a si mesmo, para poder ouvir o outro, para poder estar com o outro. Esse é um exercício da palhaçaria também. Primeiro você olha para si. Você se reconhece e reconhece a sua inteligência, que é essa que é capaz de ler um ambiente, um quarto e conectar várias coisas ao mesmo tempo. Como é que essa mãe está me olhando, como é que essa criança está, o que aconteceu em volta, por onde que eu vou. Isso é de uma sensibilidade sublime. E a gente tem perdido. Uma das doenças, né, provocadas pelo excesso de tela chama brain rot. Sim. Degeneração do cérebro. Como é que a gente pode substituir a nossa inteligência por uma artificial que causa a degeneração do cérebro? Não vamos fazer isso. Por isso eu luto. Tem que ter um jeito de amplificar essa inteligência natural que a gente tem. Isso, né? E não nas abrir crianças, mão principalmente. dela. Isso. Né? Porque elas estão escravas também dessa tela. Nossa, e como? Tem adultos que ficam horas rolando tela. Nós estamos numa tela, mas aqui a gente está tentando contextualizar um assunto importantíssimo, que é a participação dela e da palhaça dela e do conjunto de pessoas que estão ao redor dela, de levar um amparo de afeto em momento de dor. Por isso eu já te pergunto também, Tereza, nesse finalzinho,
já convidando mais uma vez para você estar amanhã no Sesc Palladium, às 18 horas, onde vai ser lançado o livro Do Riso ao Soro, tá? Com Tereza Gontijo. E a gente quer saber de você o seguinte: toda essa experiência também te fez ressignificar alguns conceitos na sua própria vida? Sim. Olhando ali para aquela câmera. Então, eu vou contar 2 histórias rapidinho, vai caber nesse tempo que a gente tem. O que eu tô militando aqui e querendo que a gente entenda mesmo é que a nossa inteligência artesanal é aquela que se manifesta através dos nossos 5 sentidos, que garante a nossa presença no mundo. E que a nossa presença é a coisa mais importante de imprimir no mundo. Uma vez atendi um menino, a gente ia fazer fotos para o hospital lá em São Paulo, para o calendário do hospital, e tinha uma criança que já tinha sido combinado com a comunicação que essa criança ia vestir uma fantasia de super-herói e ia interagir com a gente. Só que quando esse menino encontrou a dupla de palhaços, ele era pequenininho, ele se assustou, ele começou a chorar e não deu certo. Eu falei, bom, então vai lá pro quarto, talvez depois no leito, lá na cama dele a gente consiga fazer a foto. Enquanto a gente conversava com esse menino, um outro menino de uns 3 anos e meio, ele ficava, palhaça, mãe, olha, tem palhaço no hospital. Ele estava encantado e a gente não se conhecia. E ele me mostrou o braço com acesso para medicação e falou, palhaço, olha, exame de sangue. E a gente começou a brincar, não, eles estão conectando os cabos para ligar a internet, para pegar melhor. Ele, não, palhaço, não é isso. E o menino que chorou foi embora e a comunicação viu que aquela criança estava muito à vontade com a nossa presença, embora a gente estivesse se encontrando pela primeira vez. Aí a comunicação perguntou para a mãe se ele queria fazer as fotos e perguntou para ele se ele queria ser o super-homem por um dia. Nossa. E aí eles tiraram uma fantasia olha, me arrepio, tá vendo? Inteligência artesanal. Uma roupa que serviu perfeitamente, do super-homem, ia dos pés à cabeça, tinha capa, peitoral musculoso. Esse menino estufou o peito, olhou para a roupa e falou, eu quero. Bonitinho, 3 anos. E aí ele vestiu a roupa, a gente fez as fotos, ele foi o super-homem e no dia seguinte, 2 dias depois, ele partiu. E só que ele partiu de um jeito tão lindo, porque a gente tirou foto, a gente gravou ele sendo super-homem. Então, para mim, ele foi um cometa. Super-homem de verdade. Que chega, estrela cadente, cometa que chega no auge da sua luz e parte. É só isso que significa a vida para mim. Eu entrei uma vez na UTI e tinha um menino bem grandão, com morte cerebral. Peraí que eu vou tomar um gole d'água. Por favor. É muito forte, né? Tudo que a gente fala. E não pensem que a gente não está aqui merejando os olhos, não, porque a gente tem que segurar um pouquinho para exatamente não se envolver tanto. Mas é muito profundo o trabalho de Tereza Gontijo e do grupo dela. Pois, então essa criança, ele estava com morte cerebral. Assim que eu conheci, ele estava nessa circunstância. Ele era grandão, ele tinha 10 anos, mas parecia um adulto já. E a causa da morte é que ele tinha comido um churrasquinho de carne. E um pedaço de carne ficou entalado na goela dele. E ninguém conseguiu desengasgar essa criança. Fez traqueostomia, não foi possível desengasgar. Ele ficou muito tempo sem oxigenação e faleceu. Ele estava com o pai dele numa segunda-feira à tarde, ensolarada, em Itaquera. Quando eu tive contato com essa história, eu falei, gente, assim... Vou falar uma coisa, mas não é demérito, mas que jeito mais besta de morrer, com um churrasquinho de carne. Então, se a vida termina num churrasquinho de carne, se ela pode terminar assim, não só a sua, mas da pessoa que você mais ama, o que importa são os afetos. É isso que eu sinto agora, é a gente se arrepiar. Porque senão, se a gente se permitir ser levado por essa experiência da descorporificação, com o que a gente fica? Com nada. Se a voz da sua esposa já não te emociona mais, ou tá com seu filho, ou fazer uma refeição sem olhar pro celular, o gosto de um café, de um bolo, o cheiro da casa da avó. Eu bater um papo desse aqui. Isso! Gente, isso faz todo sentido. Então é isso que tá vibrando, e isso que eu quero que as pessoas sejam mordidas por esse bichinho do afeto e da inteligência artesanal.
Da próxima vez eu prometo que a gente traz a palhaça junto, a senhorita... Tereza Guadalupe. Guadalupe é o nome da palhaça, Guadalupe. Tereza Gontijo, agradecer é pouco, né? Dizer que nessa mudança de uma casa onde nós estamos para uma casa nova, a Guadalupe vai ser muito bem-vinda. Iremos. Tá bom? E você que nos acompanhou até agora, acesse o Instagram da Tereza, conheça mais o trabalho dela, Tereza.Gontijo.1. Fácil demais. E eu fico muito feliz de ter podido trazer para você essa profundidade de pessoa, de trabalho e a leveza de espírito que a Tereza tem. Eu poderia dizer que um programa é muito pouco para dizer tudo o que ela tem para dizer. Anderson, muito obrigado também. Obrigada, por estar meu ali amor. conosco. O maridão, a gente percebe que eles têm uma conexão realmente fora do normal. O Falando de Vida tem a apresentação minha, Zé Carlos Piotto, na produção Ângela Moura e Maria Eduarda Mariano, na trilha e mixagem o Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino e Jefferson Sanches, Luca Valadares e Thaís Moreira, na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte o Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte Ana Paula Damasceno e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica Padre Samuel Fidelis. Obrigado pela audiência. Você segue na TV Horizonte com o Olhar Crítico, com a participação de Hércio Sena, a apresentação. E aqui na Rádio América nós continuamos daqui a pouquinho com o Trânsito Livre. Guadalupe, obrigado pela presença. Tereza Gontijo, um grande abraço. Fiquem com Hércio Sena e o Olhar Crítico daqui a pouco na Rádio América. Trânsito Livre, vem com a gente. Obrigado, gente!